Termais de volta ao vivo. E olha, eu tô com essa camisa, já vinha falando desde o início do programa, todos os apresentadores aqui da RIC TV Record, Lei Seca em Defesa da Vida. É realmente essa campanha que a RIC TV Record está promovendo para conscientizar toda a população. Bom, mas para entender um pouquinho melhor sobre essa campanha também e para falar para a gente, explicar um pouquinho da importância de não beber ao dirigir, eu estou aqui com a educadora de trânsito, Márcia Pontes. Seja bem-vinda. Ela que inclusive, quem lembra de uma reportagem que a gente fez alguns meses atrás, ela até lançou um livro, Aprendendo a Dirigir, que seria o quê? O medo das pessoas de dirigir. Mas aí o contrário também existe. As pessoas que vão lá, bebem bastante, ou o mínimo que seja, ficam extremamente autoconfiantes e aí vão dirigir. E aí é que o perigo vem. Exatamente, Susan. O excesso, o medo de dirigir atrapalha, mas o excesso de coragem, muito mais. A pessoa perde a capacidade de julgamento, os reflexos se tornam bem mais lentos, o tempo de resposta entre o período entre a parada, a frenagem e a parada do carro, a acuidade auditiva, a acuidade visual, todos os canais perceptivos, eles ficam confusos. Então, existe uma perda qualitativa muito grande na capacidade de julgamento do condutor que bebe e dirige. Pois é, você citou aí, por exemplo, na hora de frear o veículo, aconteceu alguma coisa inesperada. Para frear, a hora que está com bebida no organismo e quando está sem, a mudança é gritante. E isso a gente fala não só aquelas pessoas que beberam muito, pessoas que beberam pouco, mesmo assim. Porque o reflexo, o mínimo de bebida que tenha, já vai refletir de uma forma intensa no organismo. Só para nós termos ideia, um condutor sóbrio, que não tenha nenhum índice de álcool no organismo, à noite, com o farol do carro ligado, para a gente perceber um pedestre à distância, durante o dia, com a luz natural, percebe-se um pedestre a 150 metros, a 15 metros, aliás. E à noite, precisa-se de 150 metros. É muito mais, sabe? Isso é multiplicado por muitos. Então, a dificuldade é muito grande. Uma pessoa que não tenha ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. Isso já sem ingestão de álcool. Imagina alguém que ingeriu álcool, que tem a visão comprometida, embaçada, os reflexos mais lentos. Ela vai perceber esse pedestre, essa família, muito em cima. Quando o tempo de frenagem, de resposta do carro para parar completamente, vai ser muito maior. Então, a possibilidade é muito grande de frear em cima e causar a morte de alguém, ou pior, a sequela neurológica. Sabe que acontece muito, Márcia? Até a gente vê isso diariamente, todo mundo com certeza conhece pessoas que falam isso. Ah, não, mas comigo isso não acontece. Beber um pouquinho não vai, somente um copinho de cerveja, 2 copinhos de cerveja, depois de um tempo eu dirigindo, não vai influenciar. Influencia sim. Influencia até por questões emocionais. Quem está acostumado a beber alguma coisa, quem saboreia uma bebida alcoólica, é comum de dizer, poxa vida, hoje eu estou mais fraco para beber, eu aguento bem mais, eu aguento, sei lá, 3 caixas, hoje eu tomei 2 cervejas e já estou meio tontinho. O estado emocional influencia, uma série de outras questões. O nosso organismo não responde da mesma forma e da mesma maneira todos os dias. Então, existe, na verdade, a meu ver, um excesso de confiança do motorista. Aqueles casos de motorista que diz, eu dirijo melhor depois que bebo. É verdade. Eu tenho mais controle, quando, na verdade, ele não dirige melhor e ele não tem controle. Ele vai ficar pamonhando na via, dirigindo devagar, porque ele está com medo de acelerar e causar um acidente. E ele pode até provocar um acidente porque está dirigindo abaixo daquilo que o Código de Trânsito permite, 50% da velocidade da via. 50% da velocidade que está sinalizada. Então, numa via em que é uma via rápida, a velocidade é 60 km por hora,
A pessoa que bebe diz, poxa, peraí, mas eu posso dirigir até 30. Agora imagina numa via rápida, uma pessoa dirigindo com o seu estado psicomotor alterado, a 30 km por hora. Imagina, provoca ele acidente vai mesmo. provocar acidente, vai se expor, potencializar muito o risco de acidente de trânsito. E os dados comprovam isso. Bom, gente, não é à toa que a RIC lançou essa campanha, inclusive para explicar um pouquinho melhor sobre essa campanha que inicia hoje aqui na RIC TV Record, Lei Seca em Defesa da Vida. Eu converso com a nossa repórter Danúbia de Souza. Teca, boa tarde. Bom, a RIC começou essa campanha, todos nós apresentadores, inclusive você, também está com essa camiseta. É uma conscientização a toda a população e a todos os nossos telespectadores também, né, Teca? Olá, boa tarde, Susan. Boa tarde a todos os telespectadores do Ver Mais. A gente vestiu literalmente a camisa, né, Susan? Todos os apresentadores, repórteres, toda a equipe da RIC TV Record está vestindo essa camiseta, Lei Seca em Defesa da Vida. Por quê? Porque ano passado um estudo da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina apontou que Blumenau é campeã no estado em infrações envolvendo a combinação álcool e direção. 967 motoristas foram autuados somente no ano passado por dirigirem embriagados. O segundo lugar ficou com a cidade de Florianópolis com 500 infrações, ou seja, quase a metade. Nós conversamos com especialistas e, na verdade, não é que os motoristas aqui da cidade de Blumenau bebem e dirigem, mas sim que aqui tem mais fiscalização. Todos os dias há operações de fiscalização aqui pelas ruas da cidade. Mas mesmo assim, continua aquela mesma situação. Todo dia são detidos motoristas embriagados. Segundo dados do Ministério da Saúde, 21% dos acidentes que ocorrem aqui no Brasil são provocados por esses motoristas que bebem e dirigem. E justamente para mudar essa triste realidade, pois são milhares de vidas que são perdidas todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem por ano nas estradas brasileiras devido à imprudência dos motoristas, é que a RIC Record está literalmente vestindo essa camisa para ajudar a mudar este cenário do Brasil e principalmente aqui na cidade de Blumenau, a cidade campeã no estado em infrações envolvendo a combinação álcool e direção. Os números comprovam que diariamente, por mais que seja feita a fiscalização, diariamente tem acidentes envolvendo álcool e direção. Sim, Susan. Inclusive, a gente até ironiza aqui na TV, né? Todo dia a gente faz uma reportagem de alguém que foi detido dirigindo embriagado. Ontem mesmo, nós mostramos agora há pouco no Jornal do Meio-Dia aqui da RIC TV Record, um motorista que perdeu o controle do carro, caiu ali nas margens do rio Itajaí-Açu, aqui na Rua das Missões, e por pouco não atingiu um grupo de pessoas que estava ali à espera do transporte coletivo. Segundo dados, um dado muito interessante, Suza, segundo dados do Ministério da Saúde, os motoristas embriagados provocam um prejuízo de 40 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Por quê? Eles provocam acidentes, matam pessoas, deixam pessoas lesadas aí para toda a vida e essas pessoas usam um sistema público de saúde ou depois não têm condições de voltar a trabalhar, ou seja, uma cadeia que vai provocando uma série de prejuízos. A gente vê aí nos hospitais, por exemplo, muitas pessoas que esperam 4, 5 horas para serem atendidas no pronto-socorro e não conseguem atendimento devido à grande quantidade de acidentes que chega na emergência. Enquanto chegam essas pessoas que provocam acidentes, esses motoristas embriagados, tem gente ali fora que também está em situação de emergência, mas mesmo assim tem que esperar. E justamente por isso essa campanha da RIC TV Record vai começar a fazer campanhas de conscientização aqui na tela da RIC, outdoors, reportagens, enfim, a gente mostrando esse prejuízo e, enfim, todo esse prejuízo que a bebida, a combinação álcool e direção está provocando aqui não só para a cidade de Blumenau, mas para todo o país. É um sério risco à vida das pessoas. Inclusive, eu entrevistei ontem, Susan, o pai do menino Ismael Cavalheiro. Ele que sofreu um acidente no dia 29 de março, na Rua Bahia, aqui na cidade de Blumenau. Ele foi atropelado
por um motorista que estava dirigindo embriagado em alta velocidade e ainda fazendo racha com outro motorista. O Ismael estava na motocicleta dele e foi atropelado por esse motorista. Acompanhe a sonora desse pai que explica por tudo que a família está passando devido à imprudência de um condutor embriagado. Acompanhe. O dia do acidente, a gente foi participar de uma janta lá no bairro da Velha e na volta eu vinha na frente com o meu carro e o menino vinha atrás de moto. Aí, na entrada da Água Branca, deu um problema na moto do menino e ele parou. Naquela parada que veio esses outros dois jovens fazendo um racha ali, um deles, eu não sei precisar quem foi deles, mas foi um deles que atropelou meu menino. Um motorista embriagado. O motorista estava embriagado que não podia nem caminhar. Hoje a saudade está vindo, a gente acha que não acontece com a gente, mas acontece. E isso vai acontecer na bebida, não acabar um pouco com a bebida, a bebedeira aí, vai ter muitas famílias ainda que vão chorar igual nós estamos chorando até hoje. E eu estou levantando junto com a RIC uma bandeira que a lei seca até existe, não existe quem cumpra com ela. Aí o meu menino hoje podia estar aqui comigo. Infelizmente ele não está. Que ele sirva de exemplo, que a bebida está levando jovens, pessoas idosas, que hoje ninguém mais pode andar na rua sossegado, que vem os doidos aí fim de semana e levam vida. Pai do Ismael falou tudo, né, Susan? Milhares de vidas perdidas por causa da imprudência desses motoristas embriagados. O Ismael, que era um menino que trabalhava, inclusive estava num almoço de família, e nesse almoço, no dia 29 de março, conforme explicou o pai, estava todo mundo bebendo refrigerante, porque não achava certo beber bebida alcoólica e dirigir. Toda a família bebendo refrigerante. Então o Ismael pegou a moto, o pai dele e a família toda estavam no carro à frente e o Ismael acabou sendo atropelado por esse motorista imprudente. E assim como o Ismael, há milhares de pessoas que perderam a vida nessa situação. No ano passado nós fizemos a série do Álcool e Direção. Teve um menino William, aqui da cidade de Blumenau, de apenas 20 anos de idade, que também perdeu a vida. E assim a gente iria o programa todo de hoje só falando o nome das pessoas que infelizmente foram vítimas dessa imprudência. Então, por isso, está todo mundo convidado para vestir essa camisa junto com a gente aqui da tela da RIC Record. Lei Seca em Defesa da Vida. Todo mundo está convidado para participar com a gente, não é mesmo, Susan?